Olá, gente. A gente ainda vai terminar aquela meditação lá em Ageu, certo? Onde a gente parou. Mas eu queria dar uma palavra para vocês só para não deixar sem vídeo aqui no canal. E essa palavra ela tá lá em Colossenses, capítulo 3, onde diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Buscai, pensai, melhor dizendo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o Espírito Santo me deu um rápido pensamento aqui quando eu estava lendo essa meditação, esse versículo, e ele me trouxe o seguinte entendimento de que, olha só o que a fé ela faz. Se a gente já ressuscitou com Cristo, ou seja, se a gente já nasceu de novo, se a gente é uma nova criatura hoje, se a gente tem uma nova vida em Cristo, então a gente tem que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Então a gente tem que buscar as coisas espirituais. Então a gente começa a pensar, poxa, o que que tá lá em cima, onde Cristo está assentado? Imagina o trono de Cristo. Imagina onde Jesus está assentado. E a gente só pode imaginar isso pela fé. Se não for por fé, a gente não consegue pensar onde Cristo está. A gente sabe que ele está lá em cima, com Deus, à destra do trono de Deus. Mas a gente começa a imaginar, meu Deus, aonde o Senhor está assentado. A gente começa a pensar nos querubins, a gente começa a pensar num trono branco, a gente começa a pensar numa atmosfera celestial, em algo luminoso, em uma luz que não cessa, jamais que é eterna, algo, um lugar cheio de paz, de tranquilidade. A gente começa a pensar no céu, a gente começa a pensar na eternidade, no lugar que a gente quer ir morar, no lugar que a gente tem buscado todos os dias estar preparados para morar, nossa morada eterna. Então, pela fé, a gente consegue imaginar tudo isso. Quando a gente pensa em Jesus, aonde ele está assentado à destra do trono de Deus. Olha só, ele está do lado de Deus, à destra, ou seja, à direita do trono do Altíssimo. Ele está no repouso de Deus. É claro que enquanto a gente estiver aqui, nós estamos trabalhando. Deus ele está trabalhando também. E ele só vai estar satisfeito quando todo mundo estiver na casa dele. Porque ele está preparando moradas. Aliás, Jesus já preparou moradas eternas para nós, seus filhos. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente está trabalhando. Trabalhando para quê? Para que mais almas sejam ganhas. Para que mais almas alcancem essa salvação aqui que a gente tem buscado. Então, ele diz aqui, ele coloca em itálico, se já ressuscitastes, ou seja, ele já vem com uma indagação, você já ressuscitou em Cristo, com Cristo? Porque o já que ele coloca aqui na minha Bíblia está em itálico, então é algo que a gente tem que pensar, por que está diferente? Porque é algo que a gente tem que pensar, eu realmente ressuscitei já em Cristo, com Cristo. Então, se eu já ressuscitei nele, se a minha vida foi transformada através do nome de Jesus, então eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Eu tenho que deixar as coisas desse mundo, que são daqui, desse mundo, que é morte, que é pecado, que é tudo que não presta, para buscar as coisas que são de Cristo, aonde Cristo está assentado. Então a gente começa a pensar na paz, na plenitude, na santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente começa o quê? A pensar, não, tem que santificar a minha vida, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que meditar na palavra para que essa palavra aqui, que é espírito e vida, ela entre dentro de mim, para que a minha mente esteja sempre com pensamentos celestiais, para que a minha mente sempre esteja em espírito, em verdade, para que a minha mente esteja focada no reino de Deus, no reino celestial, onde eu quero ir morar. Então a eternidade ela começa aqui.
A eternidade com Deus, ela começa através de uma intimidade, de uma comunhão com o Altíssimo. De todos os dias a gente tá parando pelo menos 3 vezes ao dia para orar. Assim que a gente acorda, a gente agradecer pela noite, pelo dia, por mais uma oportunidade que Deus está dando da gente fazer algo diferente para Ele, para a glória dele. Ao meio-dia, quando o findar da manhã e o começo da tarde, a gente logo repreender o mal, a gente ter essa comunhão com Deus para colocar a nossa vida ali, nas mãos dele, repreender o mal, repreender o diabo e seus demônios, para que nenhum mal chegue à nossa casa, chegue à nossa tenda, nenhum mal nos engane, nenhum mal nos enfraqueça. Então, e à noite, a gente entregar a nossa noite, o nosso sono a Deus, a gente agradecer por mais um dia, termos vivido, termos trabalhado. Enfim, tudo isso santifica a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa entrega verdadeira no nosso coração, a nossa mente nas mãos dele. Enfim, tudo para que o nome dele seja santificado. Tudo para que o nome dele seja engrandecido, exaltado. Então tudo isso vai nos santificando e vai mantendo a nossa mente ligada lá no céu, ligada naquilo que Deus quer pra gente. Então, por isso ele diz, pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só, esse versículo 3, porque já estáis mortos. Você já está morto para o pecado? Você já está morto para esse mundo? Você já está morto para a sua velha criatura? Glória a Deus. Então a sua vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Por que ele diz escondida? Porque é algo que só pode ser visto através da fé. Os nossos olhos físicos, eles não podem ver, mas a nossa vida verdadeira, a nossa vida eterna está guardada, arrolada aos céus. Em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, deixe o like para mais pessoas poderem ver esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando e a continuação da meditação lá em Ageu, que eu quero muito terminar para começar uma nova série. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.